Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Virar à Esquerda com o Dr. Paulo Araújo Correia, nosso comentador. Paulo, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Como é que foi a semana? Boa noite a todos. Foi animada, agora aqui uma semana de regresso à minha atividade profissional. Foi pública, dei nota pública disso mesmo. Sei as funções que exercia com muito orgulho e que tive muito gosto de ser ao longo dos últimos 5 anos ao serviço do Governo da República. Mas, como eu digo sempre, o serviço público é sempre passageiro, funções de nomeação são sempre passageiras. Concordas com o teu colega do PS Valongo a dizer que é um inclino quando se está... Exatamente, não, isso não é questão de concordar ou não, isso é mesmo assim. Todas as funções de nomeação política ou de eleição são obviamente passageiras, não somos donos da posição, somos meros inquilinos e o que temos de fazer é, durante o tempo que lá estamos, dar o melhor de nós para que, como digo sempre, ao serviço do objetivo maior. Já à procura de nova casa? Não, a minha nova... Estou a brincar um bocadinho. Eu sei. Não, provavelmente, não, porque as pessoas fazem essa leitura, às vezes quando se deixa uma função de nomeação ou uma função de eleição, que automaticamente temos que ir para outro lado qualquer. Não, é exatamente um regresso à minha atividade profissional, à advocacia. Eu sempre disse que iria regressar um dia, uma atividade que eu muito gosto, da qual retiro muito prazer e que vai ser a minha atividade nos próximos tempos. E da minha parte, dou-te os parabéns. Eu não conheço concretamente o teu trabalho, mas pelas reações que eu vi, foi realmente um trabalho meritório e para mim foi sempre um privilégio ter-te aqui como assessor do Ministro, mas também como Paulo Araújo Correia, porque para mim é um prazer ter-te sempre cá e espero ter cá durante muito tempo, ou então interregno se fores candidato a alguma Câmara Municipal, não é? Que deixaria-me também muito orgulhoso, digo-te já, Paulo. Digo-te já, se saísse daqui algum candidato, não poderias continuar o programa, mas ficava muito orgulhoso em que fosses. Agradeço a tua habitual simpatia, Paulo. Não, mas é sincero. Eu sei que sim. Bem, hoje trazemos aqui temas, e começamos logo. Há quem não... No último programa houve um simpático espectador, e é livre, e todos os nossos espectadores são livres. Agradecemos sempre o feedback. Exatamente, agradecemos o feedback. Podem não concordar connosco, claro. Logo que seja com educação, que foi o caso. Mas nós temos que dar palco porque realmente é um partido que é legal, não é? O Chega tem representação parlamentar e tu queres falar no Congresso. Eu diria convenção. Convenção do Chega, exatamente. Portanto, e então, o que é que nos traz? Não, a primeira coisa é exatamente essa. Eu acho que é preciso fazer um introito. Criou-se uma espécie de um chavão, de uma muleta discursiva que parece que nos limita a todos, que é assim: nós não podemos falar do André Ventura e do partido dele, o Chega, sob pena de lhe estarmos a dar palco. A verdade é que eu gostaria de recordar primeiro que o partido Chega já tem um deputado eleito na Assembleia da República, por isso esse palco, entre aspas, é automaticamente garantido na Casa da Democracia cada vez que ele intervém. Ainda por cima é alguém com bastante espaço na imprensa, foi comentador de televisão, por isso esse palco que supostamente nós estamos a dar cada vez que falamos do partido é automaticamente garantido. Inclusive, eu sei que são sondagens, valem o que valem, toda a gente diz isso, é bem verdade, mas o único dado objetivo, digamos assim, que não depende da opinião de cada um, é um dado científico que nós temos entre eleições. E é verdade que as sondagens dão o partido André Ventura como uma quarta força política cada vez mais recorrentemente, e mesmo a nível das eleições presidenciais, onde ele já se anunciou como candidato, tem um resultado que nos deve alarmar a todos. Por isso, eu não sou daqueles que acha que ignorar o que eu considero ser um problema para a nossa democracia, não falar dele, criar uma espécie de parede, que o problema simplesmente desaparece. Porque nós não falamos de uma situação que ele desaparece. Costumo dizer que é quase como um elefante na sala. Toda a gente está lá e toda a gente o ignora. Não é possível ignorar algo que infelizmente tem representação parlamentar. Eu acho que a melhor forma de efetivamente combater, eu falo em combate obviamente político, combate de ideias, de ideais, de valores, não é qualquer tipo de combate que não saia disto, é precisamente denunciar as práticas do partido Chega, as suas ideias, as suas propostas com as quais nós discordamos. Eu acho que estas alturas da convenção do Chega são alturas importantes, porque nós ficamos a conhecer um bocadinho melhor como é que funciona aquele partido, o que é que ele propõe, a que é que ele vem, e as pessoas têm uma oportunidade de o discutir, analisar as suas propostas e decidirem se concordam ou não com aquilo. Ir além daquele chavão que o Chega usa muitas vezes, que é contra o sistema, que é anticorrupção. O que é que eles propõem para o país? Eu acho que este Congresso, nesse aspecto, foi muito importante. A primeira coisa que nós percebemos é que ele é um partido altamente dividido internamente. Eu tenho certeza que acompanhaste. A lista para a direção do Chega foi recusada 2 vezes, por larga maioria, é preciso que se o diga, e só a terceira vez, e após o enorme teatro do André Ventura que subiu ao palco da convenção e quase... Eu não sei se é teatro, Paulo. Não sei, isto é a minha opinião, pode não ter sido, Claro. Pode ser genuína, é a minha análise da situação. Ele, muito comovido, subiu ao palco e quase que ameaça, deixa-se o entendido que se poderia demitir se a lista não fosse aprovada, e a verdade é que consegue assim a sua aprovação. Eu dizia aqui há muitos meses atrás que achava que o partido Chega iria ter um problema quando tivesse mais deputados.
No Parlamento. Porque a composição do Partido Chega tem muitas, como é que eu ia dizer, muitas correntes diversas dentro do Partido Chega e muitas delas contraditórias. Não achas que é entre normal si. quando um partido novo começa? Não é há normal. bases, não é? Eu diria que se calhar ainda não passou, foi tempo suficiente para ser normal tanta divergência dentro do Partido Chega. Eu estive a acompanhar algumas das intervenções que fizeram no Congresso e muitas delas eram recados internos, quase como parafações internas do Chega. Um bocadinho a dar continuidade a um debate que se vai fazendo no Chega, já nas redes sociais. Eu não sei se vocês acompanham, mas muitas vezes fazem uns contra os outros. E eu diria que isso é sintomático. Aliás, tu sabes que eu fiz o debate aqui da Sim. Exatamente. Olha, tem foi um debate difícil. Acalorado. Não, isto para te dizer que eu mantenho a minha opinião. É que no dia que o deputado André Ventura não for um deputado único, de representação única, eles estiverem mais deputados na Assembleia da República, eles vão ter muitos problemas. Que, apesar de tudo, o André Ventura é uma pessoa inteligente, muito preparada, muito habituada a estar em frente a câmaras, a falar em público, porque fez essa preparação em espaços televisivos, em documentário. Ou seja, é alguém que sabe muito bem o que é que está a fazer, o que é que está a dizer. E depois ele não vai conseguir controlar os outros deputados, vão ser deputados como ele, vão ter a mesma legitimidade que ele de falar em nome do Chega, porque foram eleitos para isso. E eu acho que aí podemos ver um bocadinho mais daquilo que é o Chega. Segundo ponto, isto era uma coisa que eu queria, não posso deixar de falar e que realmente reforça a nossa preocupação com o Partido Chega, no fundo, o que é que ele representa para a nossa democracia. Uma das propostas que teve mais propagação, e bem, tendo em conta a gravidade do que ali foi proposto, foi uma moção que foi levada ao Congresso em que basicamente se propõe a mutilação feminina. Passa a exemplificar. Sim. Não, posso exemplificar. Alguém que praticasse o aborto, que hoje em dia é legal, em Portugal, dentro das circunstâncias legais, obviamente, que proponha que fossem retirados os ovários à mulher que usufruísse do direito ao aborto dentro, mais uma vez, da Constituição e do cumprimento da lei que atualmente o permite. Oh, Paulo, isto vem dar corpo. A primeira coisa que se pergunta é como é que é possível uma moção que é Mas, João Paulo, como é que um presidente do partido controla isso? Não, mas era isso que eu tinha a dizer. Era exatamente o que eu tinha a dizer. Eu não estou a dizer que a culpa é diretamente do André Ventura. O Congresso tem uma mesa. O Congresso, a Convenção, tem uma mesa eleita. E a função da mesa de qualquer Congresso, de qualquer Convenção, é precisamente avaliar, entre muitas outras coisas, gerir os trabalhos, mas é também avaliar as moções que lhes são entregues. Nós não assim, mas ninguém leu. Se ninguém leu, não estão a fazer, obviamente, o trabalho deles. É suposto tu analisares a moção, garantir que ela respeita os princípios democráticos, representa a legalidade, que ela tem os mínimos olímpicos para ser apresentada num congresso de um partido democrático, e que se é democrático, respeita a nossa Constituição. E a verdade é que esta convenção, obviamente, esta moção, obviamente não cumpria. Por isso que eu estou a dizer, há aqui responsabilidade. Mas sabes que as últimas notícias que Sei, a mas Ventura quer expulsar... exatamente, mas na sequência do alvoroço que se gerou na população, porque eu vou-te dizer, esta moção foi rejeitada, mas teve 30 votos a favor. Só para teres uma ideia, 30 pessoas que estavam naquela convenção votaram a favor desta proposta, significa que ela é bem vista por alguns dos integrantes daquele partido, não foi só o seu proponente. É bom que isto siga, isto passe para as pessoas. E isto vem também em cima de uma outra proposta que era da castração, que depois evoluiu para a castração química, mas havia quem propusesse a castração física, em cima da pena de morte. Ou seja, por isso é que eu digo que estes momentos, estes congressos são importantes para iluminar um bocadinho, para as pessoas ficarem mais atentas àquilo que este partido se propõe a Paulo, deixa-me fazer. aproveitar isso, porque muitas vezes, ainda há pouco tempo, lançámos uma notícia sobre o Chega, ainda esta semana fiz uma entrevista ao coordenador aqui da Conselhia, Pedro Moura, aqui de Valde Sousa. Deixa-me só dizer, um bocadinho até por defender aqui um pouco a linha editorial do Novo Canal. Nós, como Novo Canal, a nossa linha editorial é partidária. O que quer dizer que damos voz a todos e temos que dar. É claro que não vamos dar voz a partidos que não tenham representação parlamentar ou até nas assembleias municipais, tanto tempo como os outros têm. Mas há uma curiosidade, e tu sabes disso, não vou estar aqui armado hipócrita, que eu falo muitas vezes com o André Ventura, e o André Ventura é um assíduo espectador do Novo Canal, para saber até coisas da região aqui. E muitas vezes nós somos criticados, somos logo vendidos. E tu sabes muito bem que nós não temos essa linha de sermos vendidos, seja a quem for. Há que esclarecer as pessoas que os partidos todos têm direito à sua voz. Exatamente. E depois quem julga é o eleitor, é o eleitor, é o cidadão. é o povo. Agora, como tu fazes, e bem, Lucinas, como é que se diz? Clarificas aquilo que se está a passar. Não, Paulo. Porque também acho, Paulo, deixa-me só dizer, nós temos até presentes de câmaras da região que não nos ligam nenhuma. E eu tenho, por exemplo, o doutor André Venturas muitas vezes a convidar-nos, como foi o caso, para ir à convenção.
Isto o que é que quer dizer? Quer dizer, as pessoas têm que perceber onde é que têm que ter humildade. E aí eu reconheço, Paulo, a humildade do André Ventura de ligar para um diretor de um canal regional e convidá-lo para ir ao órgão. Depois nós não fomos, obviamente que não fomos, porque era outra região, era Évora, não nos dizia grande coisa, mas o ato do André Ventura é de registar. E coisa que muitas vezes a região não o fazem. Muito bem. Paulo, exatamente isso. Repara bem, eu acabo de dizer que o André Ventura pertence a um partido que foi aceito pelo nosso Tribunal Constitucional, é um partido legalizado, é o deputado eleito pela Assembleia da Rua pelo voto do povo, foi o povo, uma parte do nosso povo, 1, qualquer coisa por cento do nosso povo, que votou no André Ventura e que o fez eleger. Quanto a isso, nada. É isso mesmo. E mais uma vez, eu quando digo combater o Chega, eu estou a fazer um combate ideológico, um combate de ideias, um combate de propostas, daquilo que é a minha visão de sociedade e aquilo que eu defendo para o país. E o Chega e o seu líder, o André Ventura, estão nas antípodas daquela que é a minha visão da nossa democracia para o meu país. Outra coisa completamente diferente é eu defender que um órgão de comunicação social deva excluir alguém do espaço Mas nós noticioso. às vezes somos criticados Não, justamente, porque senão também teríamos que calar toda a oposição. Um não é? órgão- E depois outra questão que fazem é, misturam muito o poder local, porque há que esclarecer aqui uma coisa. Nós fazemos informação sobre a região. As câmaras municipais, todas as câmaras municipais fazem, e eu tenho que fazer, nós temos que fazer notícias e reportagens das câmaras municipais. Agora, o executivo das câmaras municipais não é o partido político, ou só estão lá eleitos com o apoio dos partidos políticos, muitas vezes militantes, mas depois tem as conselhias, e nós aí damos voz a todos. E eu acho, às vezes, um pouco isso, porque querem calar os partidos políticos pequenos. E o Chega, aqui tu sabes que nunca será calado. Não, Paulo, eu compreendo até o teu desabafo, mas não é nada disso que eu não estou minimamente a colocar isso em causa. Acho que mal seria, acho que mal seria se qualquer órgão de comunicação social excluísse, fosse quem fosse, do debate público, da participação cívica, enfim, que tratasse de forma diferenciada algum partido legalmente localizado, faço espionagem, a atuar em Portugal. Não é nada disso que está em questão. Agora, eu acho é que estas são, e era isso que eu estava a dizer, acho é que isto são boas oportunidades, precisamente para isso, os órgãos de comunicação social divulgarem aquilo que é o pensamento do Chega, aquela que é a sua visão para o país, e que as pessoas possam perceber isso. Nomeadamente como fizeram quando denunciaram que o Chega queria privatizar o Sistema Nacional de Saúde, que queria acabar com a escola pública, que levou, inclusive, a que o programa com que Chega se apresentou às eleições desaparecesse da internet. Eu acho que é assim, é a minha opinião sincera, não é, mais uma vez, ignorando aquilo que eu considero um problema para a nossa democracia, é combatendo, à luz das ideias, explicando às pessoas o que é que eles veem e aquilo que nós propomos de diferenciado. Porque há outra coisa que se criou à volta do Chega, que leva até que as pessoas cerrem mais fileiras em torno do partido, os seus militantes, é quase recorrermos ao insulto. Claro. Assumirmos todas as pessoas que são militantes ou simpatizantes do Chega, que são automaticamente fascistas, são automaticamente racistas. O partido tem ideias fascistas, tem ideias racistas, mas muitas das pessoas que aderiram às ideias do Chega são pessoas que estão insatisfeitas. Yeah. E se calhar algumas delas com razão, porque os grandes partidos, no qual o meu se inclui, se calhar durante algum tempo deixou de falar para a classe trabalhadora, de ter propostas e ideias que façam às pessoas que não saem da cepa torta, que é mesmo assim aquelas pessoas que ganham 600, 700, que ganhavam 485 euros no início, antes de começar-se a subir o salário mínimo nacional, enfim, que não sentem que a sua vida saia da cepa torta, que trabalham há 20, 30 anos. Não é por acaso que muitos até são da polícia, das forças de segurança, e ainda agora saiu uma reportagem a dizer que eles ganham um pouco, ou quando começam a carreira, ganham um pouco mais. Curiosamente, agora que posso pensar, muitas das pessoas que votam Chega neste momento eram também eleitores, por exemplo, do Partido Comunista, são trabalhadores desiludidos, pessoas desiludidas. E nós temos, o que nós temos que fazer não é insultar essas pessoas, não é assim que como eles também não têm direito de insultar. Não é assim, mais uma vez, não é assim que se reconquista para o espaço democrático. Como se reconquista essas pessoas é devolver-lhes a esperança, é ter um discurso para elas, apresentar propostas concretas que efetivamente melhorem as condições da vida delas. O bem, doutor André Ventura, assim. Aqui no Novo Canal é respeitado, pode concordar. Não, já que estás a dirigir a ele, eu aproveitaria também para pedir que ele também respeitasse os seus adversários políticos, por exemplo, não se referir à candidata da Casa Pia, não se referir à candidata Maria Ruana, enfim, se ele pudesse não utilizar esses cognomes assim, ao estilo Trump, copiando, isto é uma cópia do estilo Trump, e se pudéssemos para ter um debate elevado e que valorize a nossa democracia e que garanta o respeito dos melhores princípios democráticos, acho que era bom para todos. Fica aqui registado e
apesar dos direitos democráticos, vamos entrar no segundo tema aqui, que também é muito complicado, que é a Operação Lex. Sim. Também já falaste aqui. Já, eu tenho tema. infelizmente tem sido muitas vezes assunto. Muito mais do que eu gostaria, porque... E não é por causa destes casos que depois também claro, Paulo. fica desiludido. Claro. Não, claro. Eu estou a dizer, havia uma espécie de última barreira, uma última classe que a população portuguesa via quase, e se calhar mal, como ungidos por Deus, que efetivamente... enfim, e a verdade, eu tenho que ser sincero, até na minha profissão, a esmagadora maioria dos juízes que eu conheço, e tenho a certeza que a esmagadora maioria dos juízes são pessoas honradas, dignas e que estão profundamente, Paulo, incomodadas com o que tem verificado, nomeadamente aqui na Operação Lex. Claro, Paulo, mas para bem, mas aqui é uma coisa mais grave, é porque alguém que vai decidir sobre a tua vida, no limite pode ser alguém que está a decidir sobre a tua liberdade. No dia em que alguém entra numa sala de audiência, num julgamento, e a pessoa que está lá sentada, o juiz está lá sentado, e o arguido não confia na isenção, que aquela pessoa que vai decidir de acordo com a lei e de acordo com a justiça, no dia em que esse sentimento fica comprometido, eu diria que a nossa democracia está comprometida como um todo. E, obviamente que eu não vejo com conforto, tenho que ser honesto, não vejo conforto, tenha juízes do Tribunal da Relação, juízes embargadores, acusados de violar, por exemplo, o princípio do juízo natural. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É tu poderes escolher, manualmente, poderes escolher qual é que é o juiz, ou neste caso o desembargador, que vai decidir sobre um determinado processo. Claro. Para que fim? Com que objetivo? A partir do momento em que eu contamino um processo, é óbvio que tem alguma coisa... Se eu quero que aquele juiz em concreto decida sobre este caso em concreto, é que tenha algum objetivo. Senão deixava que decorresse de acordo com as regras processuais, do sorteio, como deve ser. Isto é realmente muito, muito preocupante e vem em cima de uma sequência de casos que têm contaminado a opinião pública em relação à justiça. Eu recordo-me, ainda no último programa falávamos disso, é uma coisa que devemos falar até a exaustão. São julgamentos em praça pública. Sim. Nós temos uma espécie de filtração seletiva, violação seletiva do segredo de justiça, que vai filtrando partes do processo que tornam impossível àquele arguido em concreto defender-se depois em tribunal. Aí o Chega teve... Posso dizer isso. Olha, vou dar um exemplo concreto. Falávamos neste caso, que isso é quase mesmo gravíssimo, eu confesso até que me revolta enquanto cidadão, que é o caso do Paulo Pedroso. Sim. Volta claro que nem é inocente, ele nem julgado foi. É exatamente isso. Nem foi pronunciado. Para que as pessoas percebam, porque às vezes as pessoas dizem, não dá fumo a fogo. É a coisa que se mais soube, uma coisa mais injusta pode dizer, não dá fumo a fogo. Repara, começou agora, fizesse uma acusação aqui, que é fácil, eu vou ali ao Ministério Público, na Fiel, faço uma acusação contra alguém, eu mando uma carta, até pode ser, uma denúncia anónima, acuso-te a ti da prática do crime mais hediondo possível. Para acusar, basta ter alguém ter vontade. Basta alguém ter vontade. Outra coisa é que eu consigo provar. E a verdade é que Paulo Pedroso, repara bem, teve 8 ou 9 meses, já foram vários meses, em prisão preventiva, e chega ao fim, e o Ministério Público, ele não foi absolvido, as pessoas não entendem mal. O Ministério Público chega ao fim e não tem indícios, diz, não há aqui indícios suficientemente fortes que me permitam sequer acusá-lo. Isto é do mais grave que pode haver. E repara, eu, André Ventura, mais uma vez, até pouco, infelizmente, até me esqueci de dizer isso, quando fala do respeito para com a vida democrática até, para com as instituições, não se pode insinuar, deixar subentendido que alguém é um criminoso, ainda por cima no caso aqui como o crime que é da pedofilia, que é algo que destrói completamente a imagem pública de um cidadão. E é isso que continuam a fazer ao Dr. Paulo Pedroso. Até podemos ir mais longe, mesmo no caso de José Sócrates. Ele pode ser suspeito, é acusado, mas ainda não foi culpado. Exatamente. Ou melhor, não foi julgado. É que ainda há uma diferença. Eu defendo exatamente a mesma coisa em relação ao engenheiro José Sócrates, independentemente das convicções pessoais de cada um. A verdade é que ele não foi ainda sequer julgado, não condenado, absolutamente nada. Mas é mais gravoso no caso de Paulo Pedroso, no sentido... do crime. Não, no sentido que não é só por causa do crime, é no sentido em que ele nem sequer foi a julgamento. Esse processo está encerrado. Exato. Inclusive o Tribunal de Justiça Europeu indemnizou o Paulo Pedroso, quando não o Estado português a indemnizar o Paulo Pedroso. Ou seja, é uma situação verdadeiramente lamentável. Eu acho absolutamente inadmissível, ainda por cima o André Ventura, que é um jurista, alguém licenciado em Direito, ainda por cima alguém doutorado em Direito, ou seja, alguém que sabe exatamente isto, percebe exatamente isto, e que não devia embarcar neste tipo de comportamentos, que as pessoas também têm família. O Dr. Paulo Pedroso tem filhos, tem uma esposa, tem amigos, tem uma vida familiar, e repara como é que essas pessoas se sentem, ou que ele continua a ser sucessivamente associado a um comportamento que ele não teve, e é de comportamento pior, eu diria, é a pior coisa que alguém pode ser acusado à luz de uma sociedade. O juízo de censura para esse tipo de prática é o mais negativo possível. E a verdade é que não é inocente, porque
Porquê que o André Ventura resolveu recuperar este assunto? Porque ele apareceu como uma espécie de cérebro, digamos assim, da candidatura da doutora Ana Gomes, e que ele via como uma potencial rival, e no fundo acha que vale tudo para a descredibilizar e para minar a candidatura dela. Isso acho que tem de ser... Nós temos o nosso colega José Carmo, que ainda diz que somos apaixonados. Enfim. Isto agora é uma parte de brincadeira. Paulo, mas é isso. Então, só para o José Carmo. Um abraço ao Zé. Apenas para concluir, dizer que vejo com muita preocupação o registro com agrado que o Conselho Superior da Magistratura agiu celeremente. Há muitos destes juízes encontram-se já afastados de funções, impedidos de contactar com processos. Não tiveram sequer à espera que se resolvesse na vertente criminal, porque trataram a nível disciplinar, sem violação de presunção de inocência, nada disso está aqui em causa, mas ao nível disciplinar já atuaram e resolveram a situação. E agora o que se espera é que a justiça também seja célere, sempre garantindo todos os direitos destes cidadãos, mas que a justiça seja célere na resolução deste problema. Passando já para outro caso, agora desta vez não é crime, mas é o Orçamento do Estado. Concordas com o Marcelo Rebelo de Sousa, que não é tempo de crises políticas, Paulo, mas sim de... Sim, quer dizer, nós estamos a viver, acho que isso é, quer dizer, ele disse uma coisa que é verdadeira, que é do mais alimentar bom senso. Nós estamos a viver uma crise pandémica. Infelizmente todos sabemos que vem aí a caminho, já está a ser sentida uma crise económica decorrente da crise pandémica. Estivemos parados durante meses a fio, a atividade económica... Ainda estamos, de certa forma, exatamente. Não, mas temos... Não está nada fácil. Agora estamos, apesar de tudo, conseguimos retomar a atividade. Ainda estamos a sofrer na pele, e ainda vamos sofrer nos próximos meses, infelizmente, as consequências desta pandemia. Mas durante meses a fio o país parou. Parou como um todo, estivemos confinados em casa durante meses a fio. É bom não esquecer isso. Agora imagina o que era, em cima desta situação pandémica, em cima da crise económica que aí vem, ainda temos um orçamento de Estado reprovado e um governo a governar em duodécimos. Se a isso ainda juntares o facto do Presidente da República não poder convocar eleições até cerca de março, maio do próximo ano, porque há as presidenciais, constitucionalmente não é possível, o facto de Portugal ter a presidência da União Europeia. Exatamente. Ou seja, não há um mínimo, eu não estou a dizer isto, eu acho que é quase que nem é opinativo, eu acho que não há um mínimo de condições para termos estabilidade política. Eu não estou com isto a querer dizer que os partidos não tenham a liberdade de fazer as negociações que são legítimas em todos os orçamentos de Estado, de apresentar as suas propostas e, naturalmente, que o Governo também tenha a obrigação de fazer algumas cedências. É isso que é uma negociação. Numa negociação, as partes apresentam as suas propostas e depois há cedências de parte a parte para se chegar a um compromisso. Eu tive a felicidade de estar durante 3 anos na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e assisti como se foram feitas durante 4 anos, ou 3 anos neste caso, mas durante os 4 anos que cumpriram a fim da legislatura, as negociações à esquerda. Se perguntares o que é que eu desejaria, era que fosse possível fazer um acordo à esquerda, porque eu acho que só à esquerda é que se garante, como se garantiram ao longo dos últimos 4 anos, o desenvolvimento económico, a devolução de rendimentos às famílias, a viragem definitiva da página da austeridade, progresso, desenvolvimento e as reformas, que é uma palavra tão cara à direita, as verdadeiras reformas para o país, quando nós não fazemos reformas estruturais, que é a maior reforma, por exemplo, do que a subida contínua do salário mínimo nacional. Isso é uma reforma. Sim, é uma reforma. Isso é uma reforma estrutural. Exatamente, também. A aposta que nós estamos a fazer na ferrovia. A aposta que nós estamos a fazer na ferrovia. Porque todos os grandes países apostam sempre nos caminhos ferroviários para unir cada vez mais as cidades e os países, como é o caso de Portugal e Espanha. E outra coisa que eu ia dizer, eu acho que nós devíamos, e é um desejo mais que uma expectativa, até um desejo, é que um compromisso à esquerda pudesse ser até não só para este Orçamento de Estado, mas pudesse ser para a legislatura, porque repara, Paulo, nós vamos beneficiar de fundos comunitários num volume que nunca beneficiámos antes. E eu acho que não é compatível com uma visão estratégica para o país. Nós apresentamos agora um plano enfim, quase para a década, um plano para os próximos anos para desenvolvimento do nosso país. E não é compatível com negociações casuísticas. Vamos andar agora quase casa a casa, para saber onde é que vamos aplicar dinheiro, qual investimento é que vamos fazer. Claro. Eu acho que nós precisamos mesmo de um plano longo para o país, que para nós não podemos perder esta oportunidade de desenvolver o nosso país a sério e de progresso a sério. Eu acho que isso que era preciso com um acordo. Eu desejava mesmo muito que esse acordo pudesse ser à esquerda e que este Orçamento de Estado pudesse ser aprovado à esquerda. Essa é a minha expectativa. O PC, infelizmente, parece que já comunicou algumas reticências, é público, não é? Eu vejo com mais alguma dificuldade, mas pelo menos o meu desejo é que fossem os três. Mas se não for, que o Bloco de Esquerda possa aprovar este Orçamento de Estado e que não esteja dependente da posição do PSD. Temos de falar com o Duarte de Graça aqui. Exatamente, ter uma cunha. Paulo, agora passando mais para assuntos locais, regionais, locais, que é o caso de Penafiel, queres falar sobre a situação financeira da Câmara Municipal de Penafiel? Sim, quero, porque foi notícia esta semana, mais um empréstimo da Câmara Municipal de Penafiel, o assunto da Assembleia Municipal, porque isso é um assunto público, mais um empréstimo... Eu próprio noticiei. Exatamente, mais um empréstimo de 4,5 milhões de euros da Câmara Municipal, em cima de um empréstimo de 2 milhões de euros que tinha feito há menos de 6 meses, na altura porque supostamente as pessoas iam deixar de pagar o IMI das casas, quanto eu sei até hoje ninguém deixou de pagar o IMI
em Penafiel, eu não deixei certamente, não houve qualquer isenção. E isto porque é que isto me preocupa? Nós temos um Presidente da Câmara Municipal que insiste que as contas da autarquia, que são sólidas, que são robustas, que já têm uma saúde financeira que nunca teve antes. São palavras dele nesta última Assembleia Municipal e na Assembleia Municipal anterior. Bom, mas depois nós somos confrontados com a realidade. São os factos. E repara, podíamos dizer assim, mas a tua opinião é subjetiva porque tu és membro de um partido, o Partido Socialista, e sou, é verdade, e a tua opinião é comprometida. Mas vamos então perceber quais são os dados de entidades que são apartidárias e que são objetivas, que é a Direção-Geral das Autarquias Locais, que faz um relatório trimestral, ou semestral, trimestral, exatamente, em que avalia, por exemplo, o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Qual é o prazo médio de pagamentos a fornecedores? Tu tens autarquias na região que é quase contra a fatura. Tu emites a fatura e pagam. A Câmara de Lousada, a Câmara de Valongo, por exemplo. A própria Câmara de Paredes está a fazer um trabalho de recuperação enorme. A Câmara de Passos Ferreira, que era das piores do país, está a fazer um trabalho de recuperação enorme. Depois temos a Câmara Municipal de Penafiel, que é a quarta pior de todo o país, Paulo, a pior de todo o distrito do Porto, e que paga em média aos seus fornecedores a 270 dias. Se uma autarquia que tem uma situação saudável, financeiramente robusta. Então a minha pergunta é porquê que paga a quem com ela contrata a 270 dias? Eu acho que nenhum presidente... Mas vocês, eu sei que tu não fazes parte, mas já fizeram essa pergunta? Várias vezes, ou Paulo, inclusive... Qual é a resposta? A resposta, sabe qual foi a última resposta que deu na última Assembleia Municipal? Que era um erro. O relatório da Direção-Geral das Autarquias Locais, se é público, está em ata da Assembleia Municipal, que está errado. Bem errando, o problema é que então bem errando há muitos anos em relação a Penafiel, é certo em todas as outras autarquias, erra em relação a Penafiel, está errado e nunca é corrigido. A autarquia não faz nada se é um erro. Eu faria. Por isso é que eu estou a dizer. Eu acho que é preciso reconhecer as dificuldades financeiras pelas quais passa a Câmara Municipal de Penafiel e vejo com muito maus olhos este empréstimo. A autarquia diz que é para beneficiar de fundos europeus, que vai recorrer à linha B, que até o juro é acessível e que é uma oportunidade que não pode perder. Eu diria que podia começar, em vez de contrair empréstimos que comprometem a autarquia para anos a fio, repara que são 6,5 milhões de euros de empréstimos nos últimos 6 meses, podia começar por executar o seu orçamento. Eu não sei se tu sabes disto, mas há uma coisa no relatório da legal que chama os alertas precoces de endividamento, que é quando uma autarquia começa a ficar em dificuldades financeiras. A Câmara já tem 2 dos 3, e um deles, 2 dos 3 são 3, e 2 deles estão preenchidos em relação à Câmara Municipal de Penafiel. E um deles é precisamente a mais o que são do orçamento projetado, o orçamento municipal. Tens um orçamento de cerca de 79 milhões de euros, 70 milhões de euros, 80 milhões, depende de ano para ano. E depois, na prática, executas 40. Como é que é possível tu projetares, tu, decisor político, projetas um orçamento e depois não consegues executar sequer metade daquele orçamento? Não seria, se calhar, antes de pensarmos em endividar a Câmara para décadas, em comprometer e empenhar o futuro dos penafilenses, não era, se calhar, começarmos a pensar em gerir melhor a nossa autarquia, em conseguir, por exemplo, executar aquilo que nós nos propomos? É uma coisa básica, qualquer empresário que nos esteja a ouvir sabe disso. Tu próprio tens aqui um orçamento para gerir, tu executas o teu orçamento. Senão, que remédio? É isso que eu não consigo perceber. E isto não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos. Tu vais ver todos os relatórios, isso é público. Qualquer pessoa pode ir à página da Direção-Geral das Autarquias Locais e procurar os vários relatórios sobre a Câmara Municipal de Penafiel e ver que isto é recorrente. Por isso é que eu digo que vejo realmente com preocupação, e é uma preocupação recorrente, e vejo um bocadinho de indiferença, de quase de empurrar para a frente. Como eu dizia há pouco, os problemas não podem ser ignorados, têm que ser confrontados, e a Câmara de Penafiel parece que ignora a sua situação financeira. Continua publicamente a dizer que são as melhores contas, só falta meter outdoors, como é habitual, às vezes faz pela cidade inteira, ou pelo Conselho inteiro, a dizer que é a melhor situação financeira de sempre, e depois a realidade das entidades que fazem a fiscalização, precisamente da situação financeira da autarquia, diz exatamente o contrário. Isso, como penafilense, como cidadão de Penafiel, não pode deixar de me preocupar, como é lógico. Muito bem, e como oposição. Exatamente, como oposição também. Paulo, fugindo aqui um bocadinho, deixa-me só, porque nós temos vindo falar, e até num grupo que nós temos, já que estamos na situação local, não tem nada a ver com a situação financeira, mas tem a ver que nós estamos a aproximar-nos das autárquicas de 2021 e os motores começam a ser ligados, não é? Que é mesmo assim. Em Vila do Conde, e não leves a mal de eu tocar neste ponto, só para clarificar aqui. Não há nenhum assunto tabu para mim. E penso eu, com a anuência da distrital do sim. Dr. Manuel Pizarro, que desde já até digo, eu noto uma diferença neste mandato do Dr. Manuel Pizarro. Está a abrir mais as coisas, está a dar, colocou uma frase do seu concorrente, que foi o Dr. José Manuel Ribeiro, e a Conselhia, penso eu, de Vila do Conde, é Vila do Conde, exatamente. propôs ou fez com que os candidatos primárias para que a decisão do candidato à Câmara. Certo.
Há pessoas que também falam, e nós sabemos, não vale a pena estar a dizer, que Penafiel também devia ser. Penafiel e noutras Certo. concelhias devia ser assim. Tu concordas com isso? Que devia Não. ser. E eu vou dizer porque, repara, para preciso perceber, para as pessoas percebam. As primárias, entre aspas, o que é que são as primárias? É aberto a todos os militantes do Partido Socialista. As primárias acontecem quando tu escolhes uma comissão política, alguém que tens que apresentar um projeto, tens que apresentar ideias, tens que ter uma equipa e submetes a eleições. É assim que se faz. Submetes-te a eleições e todos os militantes inscritos na Conselhia do Partido Socialista podem participar e votar naquelas eleições. No Penafiel nós temos neste momento, mais de 1000 militantes. Oh, cresceu. Ou cresceu para o dobro, exatamente. Mas na altura das eleições, das eleitores conselhos, tínhamos cerca de 400 e tal pessoas e elas participaram quase todas nessa decisão, quando o Nuno Araújo se candidatou, e podiam ter aparecido as mais diversas pessoas, qualquer militante do Partido Socialista que se sentisse em condições e tivesse essa vontade, podia ter-se metido a esse processo eleitoral. E aí seria eleito ele e toda a sua comissão política. Ou seja, essa comissão política, que por sua vez depois decide o candidato à Câmara, em Penafiel são cerca de 52 pessoas, e é lá que é submetido o nome e aprovado em comissão política, já foi submetida a primárias, Paulo. Isto para te dizer que isto não é depois, chegarmos aqui a um ano... Mas não achas que isso então te cria confusão? Não, acho que não queria confusão nenhuma, porque exatamente isso que eu vou dizer, senão tu era um desrespeito. Repara bem, tu tens um conjunto de pessoas que apresentou um projeto... Não estou a dizer isso que estás a dizer. Estou a dizer é esta história de Vila do Conde. Não, eu estou a dizer que cada conselheiro tem a sua forma de ver. Estás-me a perguntar qual é a minha opinião. Sim, se eu claro, concordo ou não. obviamente. Eu não estou... Aqui gera-se a tua opinião, nem é Exatamente. da Conselhia do Exatamente. PS. Eu não estou sequer a tecer nenhuma crítica à Vila do Conde e à Conselhia Mas, do Partido mas Conde. repara, é do mesmo partido, Não, é do é mesmo a partido. mesma distrital. Oh, Paulo, exatamente. E é a opinião deles. Repara, nós temos 18 conselheiros no Distrito de Porto. Tanto quanto eu sei, é a única que escolheu fazer. É a única, primeiro que seja pública, e acho que se calhar provavelmente vai ser mesmo a única que escolheu esta Aqui no Val de Sousa não estou a ver, porque deve ser os candidatos estão. Não, mas isto para que as pessoas estão percebam, a porque às vezes há a tentação de quase de não explicar bem as coisas às pessoas e parecer que é quase os partidos a afunilarem-se. Não é verdade. O partido abriu. Tu tens prazos estatais para apresentar candidaturas, para apresentar projetos, para apresentar ideias. Esses projetos, essas ideias são sufragados numas primárias, que depois já se sabe que quem ganha, ou seja, aquela comissão política, vai ser o candidato à Câmara. Isso o jogo é muito... E mesmo na Comissão Política é muito claro. proposto o nome. Não é? Exatamente, e mesmo na Comissão Política, são 52 pessoas lá que são os representantes da totalidade dos militantes. São as pessoas que durante 4 anos trabalharam num projeto, apresentaram ideias, debateram, prepararam, no fundo, o partido para se apresentar a eleições. Eu diria que seria muito mau, é a minha forma de ver, se nós chegássemos a um ano de eleições e alguém que não fez trabalho absolutamente nenhum, não preparou minimamente, e de repente aparecesse como põe o dedo no ar. Agora estou aqui e quero ser o candidato do PS à Câmara de Penafiel, para dar um exemplo concreto. Eu acho que assim não é assim que funciona. Como é que ficavam as outras pessoas, aquelas 52 pessoas que foram eleitas, que apresentaram um projeto, que andaram a trabalhar ao longo do ano, eram desautorizadas, eram desvalorizadas, a condição de militante ficava altamente diminuída. Eu não acho que ser militante de um partido seja uma coisa acessória. Tens de te identificar com os valores, tens de te identificar com o projeto, tens de te identificar com os ideais, tens de te identificar com uma visão de sociedade. Às vezes falta-nos um bocadinho isto. Nós discutimos porque é que eu sou do PS. Porquê que eu sou do PS? Eu sou do PS porque eu tenho uma visão de esquerda. E o que é isso, a visão de esquerda? Defendo um Estado Social forte, defendo a escola pública, defendo o Sistema Nacional de Saúde, tenho uma visão da sociedade em que os problemas dos outros são também os meus problemas, não tenho uma visão competitiva da sociedade. Há uma série de valores que me comprometem. É por isso que eu sou do Partido Socialista. E é por isso que eu digo, e o próprio Partido Socialista tem regras, estatutos, que estão previstos, e a forma de escolher um candidato à Câmara está lá tipificada. Muito bem, É só por isso que eu não concordo. Agora, claro. não tenho obviamente, tenho todo o respeito por Vila do Conde, pelo Sr. Presidente da Comissão Política e pela opção que ele tomou, só não é a opção que eu tomaria se estivesse nas funções dele. E só te liga a ti. Não, Só me vincula a mim, nem sequer me vincula ao PS Penafiel. Penafiel, exatamente. Bem, vamos à habitual rúbrica do Sobe e Desce e puseste a subir a juíza Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. É verdade, a Ruth Bader Ginsburg, eu pus a subir, infelizmente, por ocasião do óbito dela, porque, enfim, é alguém que merece como temos aqui um programa que é com a data vénia, com a devida vénia, diria eu, com a devida vénia, em relação a esta juíza, era um líder da ala progressista do Supremo, uma ativista, lutou toda a sua vida pelos direitos das mulheres, pelos direitos das minorias. Eu diria que vai fazer muita falta no Supremo e eu acho que é justo, apesar de ser política internacional, nós não estamos aqui desligados do mundo, Portugal não é uma ilha isolada, claro. acho que é justo Cada vez fazer... estamos mais perto. Cada vez estamos mais perto, o mundo é cada vez mais... Se bem que agora foi um bocadinho mais comprimido com a porcaria do... Peço desculpa pela expressão, mas é mesmo isso. Mas é mesmo isso, com para não dizer outro mais forte. Com o flagelo do Covid-19, entusiasmei-me um bocadinho. Não, mas, ó Paulo, é isso mesmo. É mesmo isso. Quem te conhece, tu és assim. E que, enfim, que nos limitou a todos, mas eu gostava de fazer este registro e este elogio póstumo, pena, àquele que foi o percurso de vida de alguém que muito contribuiu mais uma vez, para a abolição das minorias e dos direitos das mulheres nos Estados Unidos.
E depois a descer metes o Donald Trump. Precisamente por causa disto, Paulo, porque o Donald Trump teria aqui enfim, que não faltava era motivos, infelizmente, que não faltaria era motivos para ir colocar... Punhas a descer ou tiravas da ponta à reta? Não, isso não, eu sou um democrata e nunca resolveria as questões dessa forma. Mas coloco eu a descer, porque é que me digo mais uma vez? Tinha 1001 razões para ir colocar a descer, mas desta vez coloco eu a descer precisamente por causa disso. Repara, o presidente Obama, quando estava no final do seu mandato, aconteceu exatamente a mesma coisa, o falecimento do juiz do Supremo, e ele teve a oportunidade de nomear um juiz. Só que entendeu-se que em ano de eleições não era justo, não era legítimo, estás a fazer a nomeação de um juiz para o Supremo que vai comprometer, não sei se sabes, é vitalício, o cargo nos Estados Unidos, e que desequilibra completamente as relações de forças no Supremo. E na altura o Congresso nem sequer aceitou discutir o nome do juiz que o Obama, o presidente da altura, estava a pensar. E agora, estamos a cerca de um mês das eleições, e o Donald Trump já anunciou, com pouca circunstância, que vai nomear o juiz para o Supremo, com todo o impacto que isso tem no equilíbrio de forças naquela corte, Paulo. E quebra completamente todos os precedentes históricos. Alguém que está a um mês de eleições, que inclusive as sondagens todas, não é balem o que valem mais uma vez, mas são os dados científicos, todas as sondagens dão a perder, e ele arroga-se no direito de esquecer todos os precedentes e fazer esta nomeação e condicionar para gerações futuras o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e eu vejo isso obviamente com muita preocupação. Às vezes, na nossa região, eu compreendo que as possam não dizer muito às pessoas, mas o mundo é, como eu digo mais uma vez, é cada vez mais global, e a verdade é que influencia muito em Portugal. Ainda tu ouviste, não sei se ouviste esta semana, as declarações do embaixador dos Estados Unidos. Pronto, é exatamente isso que eu queria dizer, isso para te dizer que às vezes as pessoas veem, parece que está lá longe, é lá nos Estados Unidos, era quase como a gripe, a Covid, era lá na China, era uma coisa lá longe. Mas a verdade é que o que acontece em qualquer país do mundo, em países como os Estados Unidos, que é com o impacto que tem na nossa vida, na economia mundial e em todos os outros aspectos, é obviamente importante para todos nós. É óbvio que eu vejo isto com muita preocupação e não podia deixar de colocar a descer. Muito bem, foi um virar à esquerda muito, digamos, animado. E animado. Paulo, muito obrigado. Voltamos para a semana. Espero eu que já seja nos novos estúdios, com um novo grafismo, mas sempre com o mesmo seriedade e com os temas atuais do momento. Já temos ali a equipa de produção, porque nós temos que ir para o outro lado. Muito bem. Mas fica por aqui o Virar à Esquerda desta semana com Paulo Araújo Correia. Já sabe, pode ver e rever em novocanal.pt. Boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.